Porque eu não tinha nada, do que eu sabia, eu tinha fé no Senhor. Eu fui descansada para minha casa. E o dia amanheceu e eu comecei a mexer e tal. Quando foi depois do almoço, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, mas Deus não abre porta comigo dentro de casa. Menino que não anda não vende picolé. Isso era um ditado que sempre existiu. Eu falei, eu tenho que ir para a rua. E eu tomei um banhozinho ali e saí para a rua. Sem destino, sem saber onde eu ia. Eu fui no Mina Shop, na loja da Decortex, conversar com a irmã Valquíria, esposa do irmão Zezinho. Cheguei ali, sentei na mesa, nós começamos a conversar, já tinha muito tempo que eu não os via por causa da minha correria de dia, de noite, fim de semana. E nós começamos a conversar. E de repente chega a filha da Valquíria, que eu já tinha um tempo que não vi, ela se transformou numa mulher e já tinha casado. Ela me abraçou, assim, eu sempre tive muito carinho pelos filhos dela, porque as idades dos meus filhos era igual e a gente ia para a igreja e levava as crianças e as crianças faziam bagunça. Então a gente tinha aquele vínculo, né? E de repente a Sara vira para mim, o telefone dela toca e ela vai conversar. E ela falou e ela voltou. E ela falou assim, olha, não sei o que eu vou fazer, eu preciso de encontrar um empreiteiro. Aí eu falei, empreiteiro? Ela, sim, um empreiteiro. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou trabalhando de corretora de imóveis. E esse é o meu primeiro imóvel. Mas só que no auge da construção civil no Brasil, não tinha mão de obra. Entretanto que nessa época Portugal ficou às moscas e todo mundo voltou para o Brasil. Porque era na altura da Copa do Mundo, construção de estágio, reforma de estágio, rodovia, duplicação de rodovia, construção de viadutos, não tinha mão de obra. E ele era investidor, ele comprava, remodelava e vendia. Esse era um dos seus negócios, mas ele era um empresário de vários outros ramos. Por acaso hoje ele é meu amigo, Dr. Rony. Então eu falei com ela assim, sabe, não foi uma luz no fundo do túnel, foi como é que eu falo? Foi um arranque assim no coração que eu tomei um susto e a palavra veio certinho. Fala pouco, porque quem fala pouco erra pouco, quem fala muito erra muito. E daí eu pensei, ô Sara, olha, eu estou compartilhando uma história real com vocês. Eu não estou perguntando se isso é certo, se é errado. Isso é o que eu vivi. Essa é a minha história. Eu poderia mentir e mudar, mas foi assim que aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês. Falei, Sara, liga para esse doutor, fala com ele que eu sou empreiteira. Ela falou, tá louca? Eu falei, não, fala com ele que eu sou empreiteira, porque ontem eu fui congregar lá no Fátima com o irmão Henrique pregou, se Deus me ouvisse e cumprisse o desejo do meu coração, e a palavra falou que hoje o Senhor abriu uma porta, e que dessa porta eu falasse pouco, porque quem fala pouco erra pouco, e quem fala muito erra muito. Então eu perguntei para a Sara, você crê na palavra? Ela falou, claro. Eu falei, então liga para ele e fala que eu sou empreiteira. Então assim ela fez. Ela ligou, Dr. Rony. Eu cheguei na loja da minha mãe e encontrei aqui uma amiga da família. E ela é empreiteira e eu realmente tinha esquecido. Elas deram sugestões de chamar o irmão fulano de tal, o irmão ciclano de tal, né? A mãe dela citou lá um irmão que era empreiteiro, mas enfim, a obra era minha. O que Deus tinha para fazer naquele dia era comigo. Então esse doutor falou assim, olha, eu estou vindo de Lagoa Santa,
e eu não almocei até agora. Vocês querem encontrar comigo no McDonald's da Rua Rio de Janeiro? Eu vou parar lá para poder comer alguma coisa. Aí ela falou, sim, nós podemos ir. Ele falou, então dentro de 25 minutos eu estou chegando. E nós fomos. Fomos lá para o McDonald's, na Rua Rio de Janeiro. E lá, 2 andares, nós sentamos na parte de cima e a frente era vidro. E de repente chega um carro, uma Captiva preta com aqueles bancos caramelo que era, uau, era naquela época, era o milionário, né, que tinha esses carros. Então desce o Dr. Rony, cabelo grisalho, todo social, com uma pasta na mão, e vem, e chega, oi Sara, tudo bem? Ah, tudo bem? Aí ele olhou para mim e falou assim, você que é empreiteira? Eu falei, sim, sou. Mas eu era mesmo, a partir daquele momento, pela fé. Então, ele falou assim, então tá, olha, vai ser rápido, eu não vou nem comer não. Abriu a pasta, tirou umas folhas A3 dobrada e falou assim, olha, a minha esposa é arquiteta e ela fez um layout e aqui você vai entender tudo que tem para fazer e assim, eu preciso mesmo ir. Sara, você pode me fazer o último favor? Você leva ela lá e depois deixa a chave com ela para ela fazer o orçamento e nós amanhã vamos marcar de assinar o contrato. E daí aquele homem virou as costas e foi embora e eu fiquei com uma grande responsabilidade de ser empreiteira mesmo, como eu disse. Fui no imóvel, vi tudo, gente, eu quase caí para trás. Então, era no bairro Letícia, na região de Venda Nova. Eram na frente 2 apartamentos e uma cobertura lindíssima. Depois descia uma escada, tinha uma casa de 4 quartos, descia mais uma escada, tinha uma casa de 3 quartos. E tudo em ruína. Era para fazer praticamente de novo. E daí eu fiquei pensando, quem que vai me ajudar? Então eu fui pedir ajuda para o meu irmão Amauri. Falei, Mauri, você podia me ajudar? Tem uma obra lá no bairro Letícia que o senhor me pediu para fazer um orçamento. Aí ele olhou para mim e falou, hã? Eu falei, Ele falou assim, mas você é faxineira? Eu falei com ele, eu era. Mas agora eu sou empreiteira. E ele deu uma bela gargalhada e falou, vamos lá ver isso. Quando ele chegou, que ele viu o tamanho da obra, ele virou para mim e falou assim, você sabe que isso dá cadeia, né? Você sabe que você pode ser presa e você tem 3 filhos. Não conta comigo que eu não estou no meio disso. E fomos embora. Aí eu falei, não, mas o senhor falou que abriu uma porta que de onde eu não plantei, eu ia colher. Então, mais uma vez, eu creio. Então, eu dormi e comecei a pensar, como é que isso vai acontecer? E resumindo, eu vou ter que resumir, né? Porque a história é muito grande. Resumindo, eu comecei a perguntar às pessoas, e algumas pessoas falaram no tal do senhor Zequinha, que era empreiteiro, que era muito bom, mas que era impossível de encontrar, porque ele só trabalhava lá na Zona Sul, só para os milionários. Então eu falei, tá, e onde que mora o senhor Zequinha? Então eu subi atrás do senhor Zequinha, fui na casa do senhor Zequinha, num dia e num horário que era impossível encontrar uma pessoa que é empreiteiro. Quando eu cheguei na casa, que eu bati o interfone,